Então vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16. Na próxima terça-feira eu vou trazer para os irmãos aqui alguns papéis para você fazer o seu pedido de oração e o seu propósito para cada mês do ano. E nós vamos estar aqui na Vigília das Lágrimas toda segunda-feira apresentando o teu propósito, teu pedido ao Senhor, e Deus ministrará poderosamente sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Hoje alguém perguntou para mim assim: pastor, como é que se prega, como é que se canta, como é que se ministra a bênção na vida das pessoas quando você está se sentindo estilhaçado, fragmentado, arrebentado? Eu falei com ele: é só olhar para o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Os discípulos não tinham dinheiro, ninguém tinha nada, mas foram alimentar a multidão. E enquanto eles alimentavam a multidão, a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. E sobraram quantos cestos? 12. Como estavam os cestos? Cheios. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. Você acha que aqueles cestos cheios eram para quem? Nós precisamos desenvolver a fé em Cristo, no sentido de que, enquanto alimentamos a multidão, Jesus vai enchendo o nosso cesto sem que a gente veja, sem que a gente perceba. Então o Senhor está cuidando dos seus interesses. Mateus capítulo 16, versículo 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Meus amados, quem já foi tocado pelo Senhor? Diga amém. Quando Jesus toca, Ele muda a nossa vida. Eu fui convidado nesse início de mês para ir ministrar numa cidade chamada Oeiras, no estado do Piauí, numa cruzada que foi realizada dia 26 de dezembro passado. Ano passado eu estive nesta mesma cruzada e o irmão que estava organizando a cruzada, há 4 meses atrás, vitimado por um assalto, foi assassinado e sua alma foi descansar no Senhor. E quando o coordenador da cruzada me telefonou para que eu fosse, eu disse a ele: irmão, eu não vou não, dia 26 é muito longe. Final de ano viajar de avião é terrível, os voos atrasam todos. De carro dá 900 quilômetros, 893 quilômetros. Mas ele me fez lembrar de algo. Quando eu estive lá no passado, eu fui informado que aquela cidade de 37 mil habitantes tinha o maior índice de suicídios proporcional ao número de habitantes do Brasil. E eu ministrei lá naquela noite sobre a ação de Deus contra toda a ação dos demônios. E ele me disse assim: pastor, o prefeito está pedindo para o senhor vir, porque daquela cruzada do ano passado até este ano, não houve mais nenhum suicídio em Oeiras. Nós tínhamos 3, 4 suicídios por mês. Numa cidade de 37 mil habitantes, isso é um absurdo. E eu disse: tá, eu vou. Fui de carro, saí daqui, estive aqui na noite de Natal e na sexta-feira cedo viajei, cheguei lá às 3 da tarde, preguei à noite, depois do culto, no outro dia voltei, cheguei em casa no sábado, à tardezinha. E quando eu cheguei em Oeiras e estive orando, perguntando ao Senhor sobre algo para ministrar lá,
O Senhor me trouxe ao coração uma palavra, por isso que eu li esse texto esta noite, para refletir nela aqui, obviamente, que ela não vai seguir a mesma linha de raciocínio que seguiu lá, porque cada cidade tem o seu contexto, cada povo tem a sua necessidade, mas as verdades bíblicas são contundentes e se aplicam a todos nós, em todo o tempo, em todo lugar e em toda a época, sobre como conquistar uma cidade para Deus. Como conquistar uma cidade para Deus. É interessante lembrar que Jesus Cristo, quando estava caminhando entre nós, entre os homens, preparando o cenário para a instituição da sua igreja, reuniu os seus discípulos, os seus apóstolos, e perguntou-lhes: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? A pergunta era: o que estão falando ao meu respeito por aí? E alguém disse: dizem que tu és Elias. Outro levantou-se e disse: dizem que tu és Jeremias. Um terceiro se manifesta e diz: comentam que tu tens as características de João, o Batista. Jesus então aproxima a pergunta, restringe a pergunta ao grupo apostólico e indaga-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro levanta-se movido de um ímpeto e diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então, dirigindo-se a Pedro, fala-lhe: bem-aventurado, altamente honrado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou esta verdade não foi a carne, nem o sangue, ou seja, não é resultado da tua inteligência, não é mérito teu esta revelação. Quem te revelou esta verdade foi o meu Pai que está nos céus. Então Jesus diz: também eu te digo que tu és Petros, pedrinha, pedregulho ou pedra pequena, e sobre esta pedra, rocha, aquilo que o sertanejo chamaria de lajedo, sobre esta rocha, ele próprio, portanto, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante lembrar que nenhum povo organizado na terra foi tão perseguido, maltratado, surrado como a igreja do Senhor Jesus. Lançados em arenas para serem devorados pelos leões, esmurrados até a morte, enforcados, queimados vivos, perseguidos por animais ferozes, bens de tantos eles foram confiscados, presos até a morte, mas a igreja permanece viva, porque ela é a igreja do Senhor Jesus, e é Cristo quem responde por ela. Quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, é bom lembrar que Jesus estava fazendo menção de um fato histórico. As cidades antigas eram cidades muradas, os portões eram de ferro, de madeira maciça, os ferrolhos eram de bronze. Ninguém entrava na cidade sem a permissão do governante da cidade. E Jesus está usando esse contexto, esse exemplo, para frisar que em cada cidade, em cada região, o adversário da nossa alma edificou as suas fortalezas, construiu as suas muralhas. Jesus não está dizendo que a igreja vai ser atacada pelo inferno e vai se defender de maneira interessante e altruísta. Jesus está dizendo que a igreja vai chegar num lugar, invadir
as regiões onde os demônios oprimem, e o inferno não vai resistir à ação da igreja, e vai ser vencido, e vai ser derrotado, e o nome de Jesus engrandecido através de nós. Agora, é preciso lembrar que quando Cristo, ou Deus na sua eternidade, planejou a igreja, planejou-a para ser um povo especial. Paulo, escrevendo a Tito, chama a igreja em referência ao Senhor, dizendo que é um povo todo de Deus, povo todo seu, povo especial e zeloso de boas obras. Desde o Antigo Testamento, o Senhor já havia separado para si um povo. Aquilo que no hebraico era chamado de Beit Knessia, dando a ideia de povo separado, povo exclusivo, povo especial, ou literalmente congregação dos eleitos. No Novo Testamento, o termo para a igreja também aponta para a ideia de um povo tirado para fora, de um povo separado para um propósito específico. E o detalhe é: por que eu sou crente? Por que eu faço parte da igreja? O que Deus quer de mim? Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículos 20 a 22, ele diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo Jesus é a principal pedra angular ou de esquina, e no qual vós sois conjuntamente edificados nele para a morada de Deus em espírito. O Senhor quer que nós tenhamos uma meta para a nossa vida todo o tempo. E por que não dizer em especial agora que estamos em fim de ano, estamos abraçando o ano novo, e precisamos ter um propósito na nossa vida cristã. E não há propósito melhor do que dizer para Deus: eu vou conquistar almas para ti ao longo deste ano que se inicia. Eu vou conquistar a minha cidade para ti. Eu vou conquistar o meu bairro para ti, a minha rua, a minha casa. Mas vou fazer a diferença como cristão, como servo de Deus. Que nós temos a tendência de achar que Deus usa pessoas especiais. Não, Deus vai usar o pastor fulano. Mas na verdade todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus e são igreja do Senhor, estão aqui para serem usados pelo Senhor, para serem inspirados pelo Senhor. Portanto, como posso, na condição de igreja, conquistar uma cidade e romper com as portas do inferno, romper com a força do inimigo? Existem alguns aspectos que eu gostaria de analisar com os irmãos desta noite e não vou me estender. Primeiro deles, se eu quero conquistar uma cidade para Deus, o primeiro passo é ser completamente conquistado por Deus. Para conquistar uma cidade para Deus, eu preciso ser completamente conquistado por Deus. E aí a pergunta que fica: o Senhor de fato conquistou a minha alma? Ou eu sou um bom religioso, um bom frequentador de igreja, um cristão que crê na Bíblia, mas na minha alma existem reservas para Deus? Você me leva na sua casa e diz assim: ó, pastor, aqui é a minha sala, aqui é a sala de jantar, a cozinha maravilhosa, a cozinha dos meus sonhos, os quartos, primeiro pavimento. De repente, como você está mostrando tudo mesmo, eu tomo a ousadia de dar um passo à frente e empurrar a próxima porta. Aí você entra na frente e diz: ó, pastor, eu lhe apresento tudo da minha casa, mas esse quarto o senhor não pode entrar porque é o quarto do meu segredo. Aqui tem coisas que eu prefiro que você não veja. Às vezes nós estamos tratando Deus mais ou menos assim.
Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Mas aí quando ele vai chegando numa porta daquelas, a gente diz: Senhor, essa porta aqui é reservada para mim e tu não podes entrar. Aqui estão os meus segredos. Eu não posso conquistar almas para Deus enquanto eu não for completamente conquistado por Ele. É interessante que, quando João escreve palavras de Jesus à mulher samaritana, versículo que a gente gosta tanto, Jesus diz assim: o Pai procura verdadeiros adoradores. Muito interessante isso, porque você não encontra Deus procurando muita coisa na terra, mesmo porque Ele sabe onde estão os tesouros da neve. A Bíblia diz que Ele sabe o peso do vento. A ciência descobriu há 5 anos atrás que o vento tem peso. Só descobriu que o vento tem peso e não sabe quanto pesa. No livro de Jó, a Bíblia já está dizendo que o Senhor sabe o peso do vento. Diz que Ele sabe onde mora a luz. Então Deus precisa procurar o quê? Mas Ele procura verdadeiros adoradores. Por quê? Por que será tão escasso? A Bíblia não diz que Deus está procurando crentes fervorosos, bons pregadores, bons músicos, mas verdadeiros adoradores. E conclui dizendo que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E eu folheei diversos dicionários. Bíblias comentadas, nós temos as dúzias no Brasil e fora. E nenhum comentarista aborda essa questão de adorar em espírito e em verdade. Não sei, ninguém fala-se muito sobre adoração, mas não se fala sobre o que é adorar em espírito, o que é adorar em verdade. Eu estive orando sobre isso, e o Senhor trouxe ao meu coração um sentimento de que adorar em espírito é a expressão mais profunda e mais intensa da alma em direção a Deus. É a expressão espontânea do meu culto a Deus. É aquilo que eu faço não porque o pregador pediu, não porque o ministério de louvor sugeriu, mas porque a minha alma quer se expressar para Deus, maestrada pelo Espírito, inclinada ao Senhor, adorando a Deus com toda a intensidade, sem que ninguém esteja me sugerindo que eu faça ou deixe de fazer. É mais ou menos a ideia da criança recém-nascida com fome. Ela não está nem aí se a pessoa que sentou do lado da mãe dela não gosta de choro de criança. Ela chora e acabou. Não está nem aí se a pessoa do outro lado tem um trauma com crianças. Ela chora. Quem adora em espírito não se preocupa em adorar para agradar o pregador da noite, em adorar para agradar quem está do lado direito ou do lado esquerdo. Adora para agradar aquele que está recebendo o culto que está sendo oferecido ao Senhor. E a questão é: estamos adorando em espírito? Depois a Bíblia diz assim: e em verdade. O que é adorar em verdade? É muito forte isso. E é por isso que Jesus diz que o Pai procura. Porque no meu coração o Senhor me fez entender que você não pode adorar em verdade. Olha para mim, por favor. Enquanto houverem sombras na sua alma. Enquanto houverem coisas que precisam estar lá, guardadas. As 7 chaves. Nós só conseguimos adorar em verdade quando a gente se coloca diante de Deus e abre. Lembra da expressão que eu usei aqui um dia desse? A gente abre as gavetas da alma e diz: está aqui, Jesus, a pacoteira toda que foi entulho, o Senhor pode tirar e jogar fora. Vai selecionando aqui o que serve para ti, e o que não serve vai arrancando, jogando fora. Tira da minha vida. Falar com o Senhor:
todas as alianças que eu fiz fora da tua presença sejam quebradas, sejam rompidas, sejam anuladas. Aí você estará adorando em verdade, porque a luz de Deus resplandeceu no mais recôndito do teu ser, e a glória de Cristo resplandece em nossa vida. Aí aquela portinha do segredo foi aberta, e Jesus pode entrar e conquistar todo o território da nossa alma. Só aí poderemos conquistar a nossa cidade para Deus. E eu quero Feira de Santana. Diga para o Senhor: eu quero Feira de Santana. Nós precisamos conquistar essa cidade. John Knox orava e dizia: dá-me as almas da Escócia ou me deixa morrer. Você já pensou se os crentes de Feira de Santana começarem a orar: me dá as almas de Feira de Santana ou me deixa morrer? Deus vai fazer um movimento tão sobrenatural nesta cidade, que os demônios vão ter que recuar diante de uma igreja em ação, movida pelo poder do Espírito Santo e cheia da autoridade de Deus. Mas primeiro, Deus quer conquistar a mim e a você inteiramente. Dá para dizer amém? Segundo lugar, para conquistar esta cidade para Deus, eu preciso desenvolver amizade com Deus. Depois que eu sou conquistado por Ele, agora eu posso desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Eu cheguei nesta igreja hoje à noite. Você não sabe quem eu sou, nunca me viu. Eu me apresento: eu sou Josué, sou crente e vou começar a congregar aqui. Você não sabe quem eu sou. Fala a verdade. Você me convida para ir na sua casa hoje à noite? Chama não. Primeiro você vai querer conviver comigo um pouco para saber quem eu sou. Depois que nós fomos desenvolvendo um relacionamento cristão, um certo coleguismo, vai chegar um momento, e talvez dure meses, que você vai ter coragem de me convidar para ir na sua casa tomar um café, um chá, um suco da tarde. E como eu disse essa semana, se tiver gaúcho aqui, um chimarrão. Mas no máximo você vai me levar à sala da sua casa. Depois de mais um tempo, quando nós vamos nos tornando amigos, você me convida para um almoço, um jantar, e aí até me apresenta alguns cômodos da casa, a cozinha, por exemplo, de onde vem o banquete. Me mostra como Deus lhe abençoou na sua casa, mas o seu quarto é o seu lugar pessoal. No quarto não tem pose, não tem conveniência, as máscaras caem. No quarto nós somos originais. Seu quarto você só mostra para alguém quando há um relacionamento de confiança muito estável, muito pessoal. Quando a confiança foi extremamente conquistada. O relacionamento com Deus é mais ou menos isso. Você não pode achar que só porque vem na igreja uma vez por semana e ora na hora de dormir 3 minutos para pedir uma noite de paz, já desenvolveu um relacionamento de intimidade com Deus. É preciso, diz Oséias, crescer no conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos, Oséias 6,3, em conhecer ao Senhor. Iniciar um relacionamento com Ele para uma vida de amizade com Deus. Diz aí para a pessoa perto de você: Deus quer ser seu amigo. É interessante que a Bíblia revela lá no Gênesis capítulo 3 que todos os dias o Senhor aparecia para conversar com Adão e Eva. Gênesis capítulo 5, versículo 24, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus
E Deus para si o tomou. A amizade foi se tornando tão íntima que Jeová olhou e disse: eu não vou deixar mais meu amigo aqui, eu vou levar para mim. Outro dia em Brasília, o pastor estava tentando estacionar um carro comigo dentro, e ele era ruim de baliza para valer. Ia, voltava, ia de novo. E ele começou a perceber que estava demorando e resolveu disfarçar. E ele fez assim: pastor Josué, quando é que você acha que Jesus vai voltar? Eu disse: eu acho que Jesus vai voltar antes de você conseguir estacionar esse carro. Na verdade, Jesus vai voltar quando a nossa amizade com Ele estiver tão íntima que não possamos mais permanecer aqui na terra. Gênesis capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz que Noé andou com Deus. A Bíblia fala de Moisés, Êxodo 33, 11, dizendo assim: e falava o Senhor a Moisés, como? Face a face. Como é que eu quero conquistar a minha cidade se eu não tenho intimidade com Deus? Se eu vou enfrentar o príncipe das trevas e o meu relacionamento com Deus é instável, eu sou apenas colega. Eu conheço Deus, eu visito Deus na igreja. De vez em quando eu me encontro com Ele na casa de um amigo e digo: prazer revê-lo. Se eu não desenvolvo um relacionamento com Ele, o levo na minha casa e peço para Ele ficar comigo e revelo para Ele toda a minha vida e meus segredos. Precisamos desenvolver isso. Eu gosto muito quando Arão e Miriam resolveram questionar a autoridade sacerdotal, ministerial, espiritual de Moisés. Arão e Miriam se encontraram às escondidas. Disseram: o que é que Moisés está pensando da vida? Que Deus só fala com ele? Que só ele tem comunhão com Deus? Que só a ele Deus se revela? Aí o Senhor vai lá na tenda onde Moisés está e diz: Moisés, chama Arão e Miriam e vem aqui na tenda que eu quero falar com vocês três. Aí Moisés vai lá e diz: Arão, Miriam, o Senhor pediu para nós irmos à tenda porque Ele quer falar conosco. Números capítulo 12. Chega Arão, Moisés e Miriam na tenda, e da tenda o Senhor brada e diz assim: Arão, Miriam, se houver, olha a colocação, se houver em Israel um profeta, apresentem-o a mim, porque eu não o conheço. E eu vou falar com ele em sonho ou em visão. Mas com o meu servo Moisés eu falo, não por sonho, nem por visão, mas eu falo com ele cara a cara, face a face, tete a tete. Como é que vocês ousam falar do homem com quem eu converso tete a tete? É isso que Deus quer desenvolver conosco, esse relacionamento de comunhão, onde Ele abre os seus mistérios para nós. Oh, Emando Naragai, Weteblei-Sandará. Sabe de que eu lembro agora? De um amigo de Deus, Abraão. Queridos, olha para cá, por favor. Deus é soberano. Amém? Deus não pede licença a ninguém. Ele não pede por favor a ninguém. Deus não deve satisfação a ninguém. A Bíblia diz que Ele chama os raios pelos nomes, e os raios se apresentam a Ele e dizem: eis-nos aqui. A Bíblia diz que Ele mede as águas do oceano na concha das suas mãos, e pesa os montes da terra, assim, em balanças. No meu dedo não vai dar, vai cair. Mas Ele pesa os montes da terra em balanças penduradas em seu dedo. Ele precisa pedir permissão a alguém para fazer alguma coisa? Não. Mas quando Ele resolveu destruir Sodoma e Gomorra,
A amizade cobrou. Os anjos já haviam ido para Sodoma. De repente Jeová para e diz assim: posso eu, porventura, fazer alguma coisa sem antes me comunicar com o meu amigo Abraão? Abraão não teve que argumentar, que cobrar, que reclamar, que reivindicar. A amizade cobrou. Deus é fiel aos seus amigos. E em João capítulo 15, versículo 13, Jesus diz assim: não vos chamarei mais servos, chamar-vos-ei amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, e eu vos revelei todos os mistérios do meu Pai. Agora, como é que eu faço amizade com Deus? Que tipo de relacionamento eu devo ter com Ele? Que tal começar pela sua palavra e pela oração? Que tal começar ouvindo Deus falar com você na sua palavra e você falar com Ele de joelhos? Já percebeu que a maioria de nós só ora por necessidade? A gente só ora por necessidade. Mesmo quando não está em aperto, ora e apresenta a necessidade. A maioria das nossas orações é um catálogo de pedidos. Está aqui, Jeová, minha lista. Te vira e resolve. E é interessante que a gente pede a varejo e agradece no atacado. É uma linguagem do comércio. Pede a varejo e agradece no atacado. Senhor, preciso da casa própria. Preciso que meu filho passe no vestibular. Abre uma porta de emprego para o meu marido. Aumenta o salário do meu genro para que a minha filha esteja melhor. Quando Jesus dá tudo que a gente pediu, a gente chega na igreja, senta para pedir de joelho, para agradecer sentadinho, que é mais cômodo, e diz assim: muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor me deu. Faz um pacote e agradece. Onde está o nosso hábito da oração? Dá só uma olhadinha na pessoa perto e diz assim para ele: Deus está ali esperando no quarto da oração. Terceiro lugar, não vou me estender muito. Quem está ali com Jesus diz amém. Então tá bom. Terceiro lugar, se você quer conquistar uma cidade para Deus, derrube todas as barreiras que há em você. Efésios capítulo 2, versículo 14, Paulo diz que Cristo derribou a parede de separação que havia e de dois povos, judeus e gentios, fez um povo, a igreja. O grande problema é quando esta igreja, e eu não estou falando da igreja como denominação, mas da igreja como corpo de Cristo, quando esta igreja está dividida em reinos humanos, em interesses pessoais, e deixa-se de primar pelo que glorifica a Cristo, para primar por aquilo que enaltece o meu credo pessoal e os meus conceitos pessoais. E para isso é necessário romper com as barreiras da alma, disponibilizar para Deus os sentimentos e dizer para o Senhor: pode destruir as barreiras e eu vou ajudar. Vou arrebentar com as barreiras que estão em mim, e o teu nome vai ser glorificado na minha vida, porque eu quero conquistar a cidade. Para isso não posso permitir que barreiras me mantenham distantes daqueles que fazem parte do mesmo propósito. Em Marcos capítulo 3, versículo 25 e 26, Jesus diz que um reino dividido não subsiste. E acrescenta que uma casa dividida não se sustém. Pastor Paul Yong-Soo, pastor na Coreia do Sul, orando acerca das duas Coreias, ele estava pedindo a Deus que o Senhor unisse as duas Coreias. O Senhor falou com ele: eu posso unir as duas Coreias,
Mas como? Se a minha igreja está dividida. Nós queremos que Deus faça milagres extraordinários e salve almas, mas ficamos nos cutucando, nos acotovelando, nos atropelando, nos machucando, disputando espaço, sem necessidade. Em vez de atacarmos o inferno, estamos atacando uns aos outros, atacando a igreja do vizinho, atacando aquilo que o outro acredita. Queridos, não importa se somos de placas diferentes, não importa que sejamos uma igreja, e a igreja de Cristo Jesus, como denominações, temos ideias diferentes, ideais diferentes, metas diferentes, costumes diferentes, mas como igreja, nós somos a noiva do Cordeiro, e o nosso propósito é saquear o inferno e povoar o céu para Deus. Amém? Então não dá para você conquistar uma cidade para Deus se você romper esse ano vindouro com esse coração velho carrancudo de amargura, de raiva, de ódio, de reservas, tentando pisar alguém. Joga essa carga fora. Essa carga não é sua e Deus não quer que você a leve. Deus não quer que você a leve. Rompendo com as barreiras. Em último lugar, tome uma atitude de conquistador. Se vamos conquistar uma cidade para Deus, temos que ter atitudes de conquistadores. Largar de pessimismo, de lamúria. A grande miséria do pessimismo e da lamúria é que ele é contagiante. Viva o tempo inteiro com um murmurador, com um choramingão, e você aprende a choramingar. Viva o tempo inteiro com um pessimista, e você começa a ver o mundo de cabeça para baixo. É por isso que a Bíblia, lá nas regras da guerra no Antigo Testamento, proíbe que o exército levasse os covardes para a guerra, porque o medo é contagiante. Eu estava viajando com um amigo uma certa feita, à noite, e de repente, de última hora, alguém acendeu um farol atrás de nós, nessa estrada do Feijão. Era uma estrada que na época tinha um índice de assaltos muito grande. Acendeu o farol, eu sabia que estava sendo seguido, eu sabia que estava na iminência de sofrer um assalto, mas eu estava tranquilo. E o camarada do meu lado começou: rapaz, é ladrão. Aperta o pé que é ladrão. Rapaz, me largue em paz, pelo amor de Deus, calma, mas é ladrão. Pelo amor de Deus, relaxa aí, ó, desce ao banco do carro e dorme. Como é que dorme? Se tem um ladrão, sabe lá a arma que ele está, e agora ele já descobriu até a arma do ladrão, e se for uma 12? Irmão, eu vou ser sincero, não demorou muito tempo, eu comecei a sentir medo. E lá vou eu baixando o pé, porque um ladrão vem atrás de mim. E baixei para valer, eu corri com medo do ladrão. Quando eu cheguei na primeira cidade, eu parei num posto, tinha uma viatura da polícia. Aí o ladrão parou atrás de mim. Era um amigo nosso, que viu em outro carro fazendo uma brincadeira. O medo é contagiante. Tome uma atitude de conquistador. 10 murmuradores prejudicaram uma nação inteira antes de entrar na terra prometida. De tal forma que Jeová tomou uma atitude e disse: desta geração ninguém entrará na terra que eu prometi a Abraão, exceto Josué e Caleb, porque os outros murmuraram e tornaram em maldição aquilo que eu dei como bênção. Tome uma atitude de conquistador, levante a cabeça e entenda que você como igreja tem autoridade em Cristo, e que Deus está em você, e que não é o seu mérito, nem a sua capacidade, mas o Senhor que te comprou e que confiou em você a presença do Espírito Santo. Só assim conquistaremos essa cidade para Deus. Marcos 3:27, Jesus diz que ninguém pode roubar os bens do valente se antes não invadir a casa, amarrar o valente e saquear-lhe os bens.
e para invadir a casa do valente. É a velha história da reunião dos ratos, se programando para se defenderem do gato, e decidiram que a melhor ideia era colocar um sino no pescoço do gato, porque todas as vezes que ele se movimentasse, o sino iria balançar e os ratos saberiam que ele chegou. De repente uma pergunta: tá, a ideia é boa, mas quem vai colocar o sino no pescoço do gato? Tá, eu vou conquistar a cidade, eu quero que Deus me use, eu quero pregar, mas quem está disposto a ter a atitude do conquistador de almas, do conquistador de territórios? Irmãos, o Senhor nos treina para os seus propósitos. Ele nos prepara para os seus propósitos. Mas a nossa atitude responde pelos resultados. É preciso que eu e você tomemos a atitude de igreja, que na autoridade de Jesus vai conquistar esta cidade para Cristo e ganhar centenas de almas para Deus. E é isso que Deus espera de você. O ano encerrou e a gente fala muito do que esperou de Deus. Quase ninguém se pergunta sobre o que Deus esperou de nós. E será que nós alcançamos o que Deus esperou de nós? Quando Gideão conversa com o anjo do Senhor, ele diz assim: espera aqui até que eu vá e te prepare uma oferta e te traga. E o Senhor diz assim: eu esperarei até que voltes. O Senhor também esperou algo de nós ao longo deste ano. Nós fizemos o que Deus esperou que nós deveríamos fazer? Ou eu estou dizendo a Deus que eu esperei o marido, esperei o meu preparado, esperei a minha preparada, esperei o emprego dos meus sonhos, esperei a solução do meu problema e Deus não me deu. Eu recebi no gabinete da igreja uns dias atrás aqui uma irmã. Ela estava chorando e chorou bastante. Depois ela disse: pastor, eu tenho 14 anos de crente. Frequentei igreja tal, igreja tal, igreja tal. Fiz corrente, fiz campanha, fui para o monte, fiz jejum, fiz campanha de 7 dias, de 21, de 40. E eu e minha mãe, nós nos convertemos em nossos familiares por causa de um sério problema que nós tínhamos na nossa família. 14 anos da igreja, fazendo campanha em todas as igrejas. E o problema continua. E eu vim perguntar: pastor, valeu a pena esses 14 anos da igreja? E eu disse: não valeu a pena, minha irmã. Ela tomou um susto. Isso é resposta para um pastor dar? 14 anos da igreja, minha irmã, não valeram a pena para você. E ela parou, secou as lágrimas, disse: como assim, pastor? Isso não valeu a pena, irmã. Você ficou 14 anos na igreja não pelo Senhor, mas pela bênção que você gostaria que Ele te desse. E se Ele tivesse te dado a bênção, provavelmente você já teria dispensado Ele, porque Ele deixou de ter utilidade para você. Mas eu quero lhe dizer, a partir de hoje, mude sua meta, esteja na igreja, mais 1, 2, 10, 14 anos se for o caso, não pelo que Deus pode lhe dar, não pela solução do seu problema, mas pela comunhão, pelo que Deus é para você, pelo amor que você tem a Ele, pelo desejo de servi-lo melhor, e valerá a pena cada dia na presença do Senhor. Curve a sua cabeça, por favor. E diga para o Senhor, com as suas palavras aí, mas diga para Ele: conquista todo o meu ser. Não existem em mim reservas para Ti. Domina-me. Oh, aleluia. Pai, esta é a Tua palavra. Tu conheces o coração do Teu povo. E nós estamos nos entregando a Ti, Senhor, suplicando
que a tua presença inunde o nosso ser. Vem pelo teu Espírito, Senhor, e conquista completamente o nosso interior. Não haja reservas, não hajam reservas em nós para ti. Vai naquela salinha, Senhor, da alma, onde estão os segredos pessoais, e participa deles. Descarta aquilo que não te glorifica. Estabelece o teu trono em nosso coração. E nos dá, Senhor querido, esta cidade num grande avivamento espiritual. Usa-nos como crentes, como servos, como filhos. Usa-nos como igreja. Senhor, rompe as barreiras construídas em nosso coração contra alguém ou contra alguns, e constrói em nós um altar para que o teu nome seja adorado, Senhor. Em nome de Jesus, acende em nós a sede pela tua palavra, a fome, Senhor, pelo pão, e o desejo ardente pela oração. E dá-nos a atitude de uma igreja que vai conquistar o mundo para ti. Dá-nos a atitude de uma igreja que não recua diante dos ataques, diante das intempéries, mas avança no Senhor, porque tu és o Deus que nos fortalece na fraqueza. Em nome de Jesus. Coloque a mão no ombro da pessoa do seu lado, ou pega na mão dele e ora rapidinho por ele. 30 segundos de intercessão por esta pessoa, para que o Senhor o fortaleça, para que o Senhor o ajude, para que o medo seja rompido, para que a aflição seja sanada, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja ministrada nesta mente, neste coração. Consola, Senhor, este homem, consola esta mulher. Ministra, Senhor, nesta noite. Ministra. Se quiser soltar o irmão do seu lado, fique à vontade. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Jesus, ataque cardíaco causado pela angústia, pela ansiedade neste coração, transforma em paz, em calmaria. Oh Deus, esta pessoa que se sente fracassada, esmiuçada, destruída, ergue-me agora do pó. Se você puder, diga, atrai o meu coração, atrai o meu coração, és meu maior valor. Eu posso te tocar, atrai o meu coração. diga, atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Você que acompanhou o culto pela internet, na Europa, na América, na Ásia, na África, na Oceania, o Senhor te conquista poderosamente esta noite.
partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Senhor nosso Deus, eterno, magnânimo e incomparável Pai que está nos céus, nós te rendemos graças, Senhor, por esse trabalho que foi realizado nesta noite, pela mensagem, Senhor, que foi proferida aqui, que ela possa estar em nossos corações, animando-nos, Senhor, a estar cada vez se adorando melhor na beleza da tua santidade. Te pedimos também, ó Pai, que estenda as tuas mãos sobre cada um dos teus filhos que aqui estão, e que os leve em paz aos seus lares, de uma noite abençoada e feliz, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre, e todos digam de uma só vez, amém. Vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez. De quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e a fé, tramam contra mim. Querem entulhar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa